A nova joia do Palmeiras já começa a despertar olhares de todo o futebol mundial. Um talento que muitos acreditam ter potencial para atingir uma valorização de até 300 milhões de reais e que vem sendo colocado no radar de gigantes europeus, como Barcelona e PSG. Mas antes de pensar em qualquer transferência para o exterior, o objetivo de Riquelme Felipe é outro: conquistar de vez seu espaço no Verdão e provar para Abel Ferreira que pode ser uma das próximas grandes revelações da academia de futebol. E a verdade é que esse momento pode estar cada vez mais próximo. O Palmeiras sempre se destacou por revelar jogadores que rapidamente chamam a atenção do mundo. Nos últimos anos, a torcida viu jovens saírem da base para brilhar entre os profissionais e, pouco tempo depois, despertarem o interesse dos maiores clubes da Europa. Agora, mais um nome começa a ganhar força dentro da academia, e quem acompanha o dia a dia do clube garante que ele vem evoluindo a cada treinamento. Riquelme Felipe talvez ainda não seja tão conhecido por boa parte da torcida, mas internamente ele já deixou de ser apenas uma promessa. A comissão técnica tem observado sua evolução de perto e acredita que o atacante pode ganhar cada vez mais espaço durante o restante da temporada. A oportunidade perfeita para mostrar seu futebol apareceu em um momento de enorme pressão. Antes da pausa para a Copa do Mundo, o Palmeiras recebeu a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro. Era uma partida complicada, daquelas em que qualquer detalhe poderia decidir o resultado. O Verdão precisava vencer para continuar firme na liderança da competição. Para deixar tudo ainda mais difícil, precisou atuar boa parte do confronto com um jogador a menos. Foi justamente nesse cenário que Abel Ferreira resolveu apostar no jovem atacante. Entrando durante o segundo tempo, Riquelme mostrou personalidade desde o primeiro lance. Em nenhum momento pareceu sentir o peso da responsabilidade. Pelo contrário, procurou o jogo, pediu a bola, tentou partir para cima da marcação e ajudou o Palmeiras a manter a intensidade mesmo em inferioridade numérica. Quem assistia a partida percebeu que havia um garoto sem medo de errar. Enquanto muitos jogadores preferem apenas tocar a bola de lado quando recebem uma oportunidade, Riquelme mostrou coragem para tentar decidir. Buscou o drible, acelerou as jogadas e deu mais mobilidade ao ataque alviverde. Mesmo sem marcar ou dar assistência, sua atuação foi suficiente para deixar uma excelente impressão na comissão técnica. Aquele desempenho mostrou que o atacante pode oferecer características diferentes ao elenco comandado por Abel Ferreira, principalmente em partidas onde o Palmeiras precisa quebrar linhas defensivas e encontrar espaços contra adversários fechados. Depois da partida, o próprio jogador falou sobre aquele momento especial. Segundo Riquelme, ele sempre acreditou que o trabalho silencioso acaba sendo recompensado. Em vez de ficar preocupado com cobranças ou expectativas externas, prefere continuar treinando forte e esperando que as oportunidades apareçam naturalmente. E foi exatamente isso que aconteceu. Para ele, entrar em campo diante da Chapecoense e conseguir mostrar parte do que vinha desenvolvendo nos treinamentos representou uma enorme satisfação. Essa declaração diz muito sobre sua personalidade. Em uma época em que muitos jovens buscam reconhecimento imediato, Riquelme escolheu um caminho diferente. Trabalhar sem fazer barulho, sem reclamações, sem polêmicas, sem pressão, apenas dedicação. Talvez seja justamente esse comportamento que esteja conquistando cada vez mais a confiança de Abel Ferreira. Quem acompanha o treinador português sabe que ele sempre deixou claro que talento, sozinho, não garante espaço no time. O jogador precisa demonstrar comprometimento, intensidade, disciplina e vontade de evoluir diariamente. E Riquelme parece reunir exatamente essas qualidades. Sua história dentro do Palmeiras também explica por que existe tanta expectativa em torno do seu futebol. Antes de chegar à academia, o atacante passou pelo Nacional, de São Paulo, e também pelo Ibrachina. Quando foi contratado pelo Verdão, ainda era um nome pouco conhecido fora das categorias de base. Nada aconteceu de forma imediata. Ele precisou conquistar seu espaço aos poucos. Treino após treino. Competição após competição. Sempre buscando evoluir. O resultado desse trabalho apareceu dentro de campo. Nas categorias de base, Riquelme construiu números impressionantes. Foram quase 60 gols marcados, além de mais de 10 assistências distribuídas aos companheiros. Os números mostram um atacante participativo, veloz e com facilidade para decidir partidas. Sua principal característica é justamente o famoso 1 contra 1. Ele gosta de enfrentar o marcador, parte para cima dos adversários e procura criar jogadas que desmontam as defesas rivais. Esse perfil agrada bastante ao estilo de jogo do Palmeiras, principalmente em confrontos onde o adversário se fecha e dificulta a criação de espaços. Naturalmente,
A adaptação ao futebol profissional exige paciência. O ritmo das partidas é diferente. Os marcadores são mais experientes. A velocidade aumenta. E cada erro costuma custar muito caro. Mesmo assim, Riquelme demonstra maturidade para entender que esse processo faz parte da evolução de qualquer jogador. Até agora, ele participou de apenas 7 partidas pela equipe principal nesta temporada. Ainda busca seu primeiro gol ou assistência entre os profissionais. Mas isso não parece preocupar o atacante. Pelo contrário, sua preocupação continua sendo apenas uma: trabalhar cada vez mais para aproveitar a próxima oportunidade quando ela surgir. E existe outro detalhe importante que ajuda a explicar por que o Palmeiras acredita tanto nesse garoto. O clube enxerga Riquelme como um patrimônio importante para o futuro. Não por acaso, tomou todas as precauções para proteger o atacante diante do interesse crescente do mercado internacional. Mas será que toda essa expectativa muda a cabeça de um jovem de apenas 20 anos? Será que ele já sonha apenas com a Europa ou ainda pretende construir uma história marcante vestindo a camisa do Verdão? Essas respostas mostram um lado de Riquelme Felipe que pouca gente conhece. Mas antes da gente continuar, já deixa o seu like porque isso fortalece muito o canal. E aproveita para escrever aqui nos comentários o seu nome e a cidade de onde você está assistindo. Depois de mostrar personalidade em um momento decisivo e começar a conquistar a confiança da comissão técnica, Riquelme Felipe entra na segunda metade da temporada vivendo, talvez, o momento mais importante da sua carreira. O garoto que durante muito tempo trabalhou longe dos holofotes agora vê a oportunidade de transformar todo o esforço realizado nas categorias de base em minutos cada vez mais valiosos entre os profissionais do Palmeiras. E essa oportunidade pode chegar justamente porque Abel Ferreira nunca escondeu que gosta de premiar quem demonstra dedicação no dia a dia. No Palmeiras, ninguém ganha espaço apenas pelo nome ou pelo potencial. É preciso provar diariamente que está preparado para vestir uma das camisas mais pesadas do futebol brasileiro. Riquelme sabe disso. Por esse motivo, o atacante evita criar qualquer tipo de expectativa exagerada. Em vez de falar sobre Europa, dinheiro ou propostas milionárias, ele prefere concentrar todas as suas energias em conquistar seu espaço dentro do Verdão. Segundo o próprio jogador, questões como multa rescisória e possíveis negociações ficam nas mãos do pai e dos empresários. Seu pensamento está totalmente voltado para aquilo que acontece dentro das 4 linhas. Essa postura demonstra uma maturidade impressionante para alguém que ainda está dando os primeiros passos no futebol profissional. Enquanto muitos jovens acabam se deixando levar pela fama precoce, Riquelme parece entender que o caminho para chegar ao topo passa, primeiro, por construir uma história importante no Palmeiras. E confiança é algo que o clube demonstra ter de sobra. Não é por acaso que o atacante possui contrato até 2029. Além disso, o Palmeiras estabeleceu uma multa rescisória de 100 milhões de euros, algo próximo de 600 milhões de reais. Um valor que mostra o quanto a diretoria acredita no potencial do garoto e também serve para proteger um patrimônio que pode render muitos frutos dentro e fora de campo. Mas existe outro detalhe curioso na história desse jovem atacante. Seu nome chama a atenção logo de cara. Riquelme. E não foi uma coincidência. O pai do jogador sempre foi admirador de Juan Román Riquelme, um dos maiores ídolos da história do Boca Juniors. A paixão pelo futebol argentino foi tão grande que acabou influenciando na escolha do nome do filho. Apesar de outras opções terem sido cogitadas pela família, foi a vontade do pai que prevaleceu. Hoje, o atacante brinca dizendo que aprova completamente essa decisão e que não trocaria seu nome por nenhuma das outras alternativas que chegaram a ser discutidas. Aliás, falar do pai é falar de uma das pessoas mais importantes em toda a trajetória de Riquelme. Foi ele quem incentivou o sonho desde o início. Foi ele quem esteve presente nos momentos de alegria. E também nos momentos difíceis, quando a carreira exigia paciência, força mental e muita perseverança. O próprio atacante faz questão de dizer que seu pai é seu maior ídolo fora dos gramados. Dentro de campo, porém, existe outro jogador que sempre despertou sua admiração: Neymar. O camisa 10 da seleção brasileira é uma das grandes referências para Riquelme quando o assunto é criatividade, habilidade e capacidade de decidir partidas importantes. Inclusive, antes da Copa do Mundo, o atacante comentou que seria muito difícil imaginar a seleção sem Neymar, destacando que a presença do craque aumenta as chances do Brasil lutar pelo título. Enquanto acompanha o futebol mundial como torcedor, sua rotina continua totalmente voltada ao Palmeiras. Nos treinamentos com o elenco principal, Riquelme também encontrou jogadores experientes dispostos a ajudá-lo nessa fase de adaptação. Lucas Evangelista e Paulinho são 2 nomes que exercem papel importante nesse processo.
Entre conversas, orientações e conselhos, os dois ajudam o jovem atacante a entender melhor o ritmo do futebol profissional e os desafios que surgem quando se veste a camisa de um clube acostumado a disputar títulos em todas as competições. Esse aprendizado diário pode fazer toda a diferença. Porque talento Riquelme já demonstrou que possui. Nas categorias de base, marcou quase 60 gols e distribuiu diversas assistências, sendo reconhecido justamente pela capacidade de decidir jogos através da velocidade e do drible num contra um. Agora, o desafio é repetir esse desempenho entre os profissionais. E a boa atuação diante da Chapecoense mostrou que esse processo já começou. Mesmo entrando em um cenário complicado, com o Palmeiras pressionado e atuando com um jogador a menos, o atacante não se escondeu. Chamou o jogo. Partiu para cima. Mostrou personalidade. São detalhes que muitas vezes passam despercebidos para quem olha apenas os números, mas que fazem enorme diferença para uma comissão técnica acostumada a analisar cada comportamento dentro de campo. O segundo semestre promete ser intenso. Com muitas partidas pela frente, Abel Ferreira precisará utilizar praticamente todo o elenco. E isso pode abrir ainda mais espaço para jovens que vêm mostrando evolução nos treinamentos. Riquelme Felipe espera estar preparado quando a próxima oportunidade aparecer. Porque ele sabe que grandes carreiras costumam começar exatamente assim. Com poucos minutos. Uma boa atuação. A confiança do treinador. E, pouco a pouco, a conquista de um lugar definitivo entre os titulares. Resta agora acompanhar os próximos capítulos dessa história e descobrir se mais uma joia da academia de futebol conseguirá repetir o caminho de tantos outros jogadores que saíram do Palmeiras para conquistar o mundo. Se você gostou deste vídeo, já deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma notícia, bastidor ou novidade sobre o Palmeiras. Ative também o sino das notificações para acompanhar tudo em primeira mão. E antes de ir embora, quero saber a sua opinião. Escreva aqui nos comentários o seu nome, a cidade de onde você está assistindo e diga: você acredita que Riquelme Felipe será o próximo grande craque revelado pelo Verdão? Agora é só clicar em um dos vídeos que estão aparecendo na tela e continuar acompanhando mais conteúdo sobre o Palmeiras. Tenho certeza de que você vai gostar. Até o próximo vídeo.